Boa tarde. Será que tá todo mundo ouvindo bem? Tudo bem? Eu acho que eu fixei aí a nossa tema da live hoje, né? Na verdade, da nossa conversa, não é? Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Emily Polessi, sou fisioterapeuta pélvica aqui do Instituto Barini. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre fisioterapia pélvica e sexualidade. Aí eu anotei algumas perguntas, a gente teve várias perguntas na caixinha de perguntas que a gente fez ontem. E vocês vão colocando também para me ajudar aqui. A gente vai colocando as perguntas de vocês, as questões que vocês têm para a gente começar. Eu entrei um pouquinho antes, só para realmente ver se está tudo certinho. Posso começar? Vamos lá? Ai, as pessoas entrando. Ótimo. Acho que então a gente pode começar. Então, eu vou começar falando um pouquinho, né, sobre o que primeiro é sexualidade, não é? Então, a sexualidade é algo, a gente pensa, é um paradigma, né, que envolve várias questões, é muito mais multifatorial, né? Então, tem tanto uma questão física, uma questão psíquica, emocional, social e até religiosa. Então, quando a gente pensar em sexualidade, a gente tem que pensar em algo muito mais global do que só um músculo ou só uma parte psíquica, né? Então, a gente tem que pensar em tudo junto, né? E a parte da fisioterapia, né, a gente vem pensando mais na parte física. Mas, se a parte física tá ok e a parte, por exemplo, emocional não está, essa área acaba, às vezes o resultado final não é o que a gente espera, né? Então, por isso que às vezes a gente precisa de uma abordagem mais multifatorial, né, e multiprofissional também, né? Então, às vezes a gente vai precisar de um terapeuta sexual para estar ajudando, às vezes a gente vai precisar do próprio médico, ginecologista. Então, são várias terapias que às vezes a gente vai estar precisando fazer para a gente ter finalizar totalmente, né, e ter alcançar o objetivo que a gente gostaria. Então, a gente vai começar aqui falando de algumas situações da vida da mulher que essas questões sexuais são situações que a gente tem que pensar que podem estar interferindo nessa vida da mulher, né? Então, uma das situações que eu vou colocar aqui para vocês, só para a gente pensar um pouquinho, né? É sobre a situação quando a mulher fica grávida, né? Então, quando ela fica grávida, tem o bebê, né? Tem toda a questão da amamentação. Então, às vezes é um momento que essa mulher, ela tem que se achar, né? Na parte da sexualidade dela, né? Como que ela vai ser mãe, amamentar e também pensar em ter uma vida sexual ativa e boa, né? Então, é uma questão que é uma situação da vida da mulher que pode interferir, né? Outra situação seria até de uma das questões depois eu vou falar melhor, mas, por exemplo, se essa mulher teve um problema de saúde, né? Então, por exemplo, um câncer de mama, né? Então, todo o processo, né, do tratamento, né, e da própria parte física mesmo dessa mulher, né, a aparência física mexe com ela, né? Como que ela vai pensar na sexualidade dela tendo acontecido tudo isso, né?
E uma outra questão da vida da mulher é na parte do envelhecimento, da menopausa, que aí já tem uma questão hormonal muito forte, né? E que também altera e acaba tendo questões da sexualidade dela também, alterando, né? Então, normalmente, com a falta de hormônio, a gente fica sem tem diminuição da lubrificação, né? Às vezes tem a falta de libido. Então, são questões que, nessa fase da vida da mulher, a maioria das mulheres acabam experienciando. E o que a fisioterapia pélvica podia ajudar em todas essas questões, né, na vida da mulher? Então, o primeiro passo, a primeira coisa da gente pode pensar é que se a mulher se conhecer e saber que em todas essas situações pode estar mexendo na sexualidade dela, fica mais fácil de saber o que procurar e como pode te ajudar. Então, uma das coisas é conhecer o seu corpo, né? Então, a primeira situação que eu vou trazer aqui é que a fisioterapia pode ajudar muito nesse autoconhecimento. Tem muitas mulheres que nunca pegou nenhum espelhinho para conhecer a sua região pélvica, né? Então, realmente, né, primeira coisa é se conhecer toda essa região. Você já pegou um espelhinho, já se olhou, né? Você conhece como é a sua região pélvica, né? Sua musculatura. A gente, né, na adolescência mesmo, a gente não olha no espelho, né? O rosto, principalmente, né? E a sua região, que é uma parte do corpo igual qualquer outra, né? Então, é muito importante a gente se conhecer, primeira coisa. Então, como é essa região pélvica, né? E até eu trouxe aqui para mostrar para vocês uma pelve e para mostrar a região pélvica mesmo para vocês. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, é uma pelve, tá? Então, o osso mesmo da pelve, tá vendo? Ó, a coluna aqui atrás. Espero que esteja dando para olhar. E aqui é tudo a parte óssea, essa parte branca. E embaixo da gente, ó, a gente não tem osso. A gente tem músculo, que é toda essa musculatura pélvica, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem uma camada mais profunda, tá? Ó, aqui é o ânus. E aí ele vem até o cóccix aqui. Espero que esteja conseguindo mostrar. E também tem a parte que a gente consegue visualizar, tá? Ó, vou deixar mais próximo aqui, vamos ver se fica mais fácil. Então, o que a gente vai visualizar no espelho? A gente vai visualizar, ó, o clitóris, a uretra, a vagina e aqui o ânus. E tudo isso aqui é a musculatura pélvica. Então, é o assoalho pélvico, os músculos do assoalho pélvico. Aqui tem uma glândula de Bartholin que eles colocaram aqui, mas imagina que tem um músculo aqui por cima. Então, toda a nossa musculatura pélvica são vários pedacinhos de músculos, todos ao redor da vagina e do ânus, e que eles todos vão trabalhar em conjunto. E, na verdade, vão ser o assoalho, né? Na verdade, vai sustentar os nossos órgãos pélvicos, tá? Que, principalmente, né? Bexiga, útero e reto, tá? Então, é muito interessante, muito importante a gente conhecer essa musculatura, né? E conhecer o que é o que aí. E para saber, né? Na verdade, que essa região, né? É uma musculatura, e todos esses músculos são músculos estriados, igual do braço e igual da perna. Na verdade, o mais parecido é um músculo sólido da panturrilha. Então, é um músculo de sustentação. Então, é importante esse autoconhecimento. E saber o que é o que, né? Por onde eu faço xixi, que é pelo buraquinho da uretra. Por onde que eu tenho um ato sexual, né? Por onde eu posso ter, né? Então, tudo isso... Toda essa região, esse autoconhecimento faz muita diferença em saber quando eu tenho alguma disfunção, quando que eu tenho algum problema, né? E até para se conhecer, né?
Pensando na parte de libido, né? É uma grande queixa, né? Na verdade, acho que uma das maiores queixas das mulheres é a falta de libido, a falta do desejo sexual normalmente, né? Assim, aí pode ter inúmeras razões, mas uma delas, né, várias que eu acabei de citar até, e uma delas, essa falta de libido, de desejo, é essa falta de autoconhecimento. O que será que no meu corpo pode me dar uma sensação boa, né? Então, se eu mesma não sei quais lugares da região pélvica, ou não só da região pélvica, mas do seu corpo mesmo, né? Em outras regiões do seu corpo, né? Da sua mama, do seu pescoço, enfim. Aonde que eu tenho uma sensação boa? Se eu não sei, como que eu vou conseguir ter, ou dizer para o seu parceiro, ou num ato sexual, como que eu vou saber, né, identificar isso para me trazer libido, para me trazer desejo, para me ajudar na excitação, por exemplo, né, que eu já vou estar falando as fases, né, da resposta sexual ativa da mulher, né? Então, é muito importante esse autoconhecimento, a gente, né, se olhar um pouquinho e se conhecer. Isso a gente na fisioterapia, a fisioterapia pélvica, com certeza vai te ajudar bastante em te mostrar que músculo é esse, se você não conhece, né? Se você tem alguma dúvida, e te ensinar, né, como você se autoconhecer melhor, que isso vai te ajudar bastante em melhorar essa sua sexualidade. Independente de disfunção sexual, que a gente vai falar mais pra frente, né? Ó, tem até aqui uma pergunta. Eu vou anotar aqui. Eu vou anotar essa pergunta e falo um pouquinho mais tarde. É sobre fisiopélvica, para quem tem a ICC, né? Insuficiência istmo cervical, se é uma boa. É sim. Na verdade, né, gestante, com certeza, se ela tá gestante ou não, é sempre importante ter essa musculatura forte, né? Mesmo com insuficiência, mas isso não quer dizer que a insuficiência é um problema do colo, né? Então, os exercícios não vão tratar a insuficiência, mas eles podem ajudar. Ter essa musculatura forte pode ajudar sim, mas não vai tratar. Aí o tratamento seria outro, né? Com certeza cirúrgico, tá? Ou pessário, aí tem outros. Vamos lá, já respondi então. Então, continuando, vamos falar um pouquinho então, que eu falei, o primeiro passo desse autoconhecimento. Então, depois que a mulher tem esse autoconhecimento, a gente, né, ela se conhece muito bem. Aí fica mais fácil dela saber qual região qual essa região ela consegue ter pontos, né, e ter lugares que sejam que podem te melhorar o seu desejo, que podem te dar mais excitação. Então, muito importante esse autoconhecimento inicial, tá? E aí, depois que você conhece, né, essa musculatura, a gente pode pensar nas disfunções. Então, o que pode ter de disfunção sexual feminina que a fisioterapia pode ajudar, né, no tratamento e na prevenção? Então, vou falar algumas delas, né, que uma das primeiras, que acho que é a maior queixa, é a falta de desejo mesmo, de libido, né, que tem várias causas, mas você conhecer melhor essa musculatura e fazer exercício, conhecer mesmo e exercitar, ativar mais o seu músculo do assoalho pélvico, você começa a ter mais contato com ele, né, e isso pode te trazer mais desejo, né, então pensando mais nessa musculatura, você pode ajudar também a ter esse desejo, tá? Outra disfunção seria a falta de lubrificação. Então,
A gente sabe também que fazendo exercício, bastante exercício de assoalho pélvico, de toda essa musculatura, a gente vem mais sangue para toda essa região, né? Fica mais vascularizada e pode melhorar também a lubrificação, tá? Outra disfunção que é muito comum e que também é uma queixa muito frequente no consultório são as dores genitopélvicas, né? As dores genitopélvicas são aquelas famosas dispareunias, vaginismo, que a mulher, em vez de ter prazer durante a relação sexual, né? A gente tem dor. E isso não é legal, né? Na verdade, como a gente consegue chegar, por exemplo, num orgasmo, né, com dor, né? É quase que impossível, né? Então, o que a fisioterapia pélvica podia fazer, né? Pode ajudar essas pacientes com dor. Primeiro que não é normal ter dor, né? Em nenhum momento. Na verdade, o ato sexual tem que ser prazeroso, né? E segundo, a gente ajuda essa mulher a ter controle dessa musculatura, né? Dessa região. Porque muitas mulheres falam assim, Emily, antes, ou por algum, principalmente um caráter religioso, por exemplo, eu não tinha relação sexual, por exemplo. E agora, que, né, por exemplo, ela casou e agora ela quer, mas ela não consegue dominar essa região, né? Então, mesmo hoje em dia, por exemplo, ela querendo, nesse exemplo, ela não consegue relaxar a musculatura. E aí geram os processos de dor, por exemplo. Esse é um exemplo que eu tô dando aqui, clássico, mas que às vezes, né, você fala assim, mas Emily, como eu não consigo controlar a minha musculatura? E é isso, como o ato sexual e a sexualidade é multifatorial, às vezes a gente perde o controle desse músculo. E aí a gente vai com os exercícios, com relaxamento, com massagem, a gente vai voltando a ter o controle desse músculo quando você precisa, né? Então, e a fisioterapia te ensina a relaxar no momento que precisa, né? A você conseguir não tensionar essa musculatura, né? E aí a gente tem alguns acessórios, né? Que pode te ajudar, né? Alguns, não só acessórios, mas que depois vou mostrar os dilatadores, os vibradores, né? Que pode estar ajudando, né? Em todo esse processo. Pensando que, principalmente a mulher que tem dor, a gente não vai fazer nada que piore essa dor, tá? Então, todos os exercícios e tudo que a gente vai ensinar essas pacientes é tudo sem dor, tá? Então, é muito importante, né? É com o mínimo de desconforto, né? Então, tem muita paciente que fica preocupada, né? Fala assim, mas eu tenho dor na região, se for mexer nessa região do assoalho pélvico, eu vou sentir mais dor? Não, a gente tem técnicas para você sentir confortável e devagarinho, no seu tempo, né? No seu momento, você vai conseguindo controlar essa dor. Né? Tem o uso também da fotobiomodulação, que é o laser, que ajuda muito a relaxar a musculatura e nos ajudar a controlar essa dor para fazer os exercícios, né? E para você conseguir distender toda essa região que você precise, né? Sem desconforto. É essa a ideia, tá? Vamos lá, eu anotei algumas questões aqui para a gente estar falando, para não esquecer. Então, só para falar bem rapidamente, as fases que a mulher, né, tem um ciclo de fase de resposta sexual. E é interessante a gente conhecer, saber os ciclos, para saber até em qual da fase, né, que a gente está com algum problema, né, para identificar, né. Então, normalmente, resumidamente, são 3 fases, né, de resposta sexual da mulher, que são divididas simplificadamente. Então, a primeira fase é do desejo, né, então, onde começa os toques, né, começa o aquecimento, para a segunda fase,
fase, né? Então, na verdade, é como se fosse um aquecimento mesmo, que para a mulher, às vezes, é uma fase super prazerosa e que, às vezes, a gente teria que até aumentar esse tempo dessa fase, que melhoraria as próximas, né? Que isso ajudaria a entrar numa fase, que é a próxima fase, que é a de gestação, que é a fase das respostas, é a fase da resposta ao estímulo inicial que você teve. Então, se você tem pouco estímulo inicial, é difícil a gente ter uma boa resposta. Então, por isso que essa primeira fase do desejo mesmo, de começar esses estímulos, é muito importante, tá? Na segunda fase, que é essa fase de excitação, acontece a lubrificação da mulher. Então, se a gente tem pouco estímulo, a gente tem pouca lubrificação. Então, isso é bem importante, a gente tem bem isso em mente. E depois chegaria na última fase, que é o orgasmo, né? Que é uma fase de êxtase, né? Uma fase que acontece, né? Uma explosão, né? De sensações boas, e até a musculatura do assoalho pélvico gera uma série de contrações involuntárias, né? E depois seguiria para o relaxamento. Então, você fala assim, mas Emily, muitas mulheres têm a queixa de não chegar a essa última fase do orgasmo, tá? Que às vezes acaba acontecendo é a falta das primeiras fases, tá? Então, mas toda mulher teria, na verdade, você ter um ato sexual não poderia ter sem chegar à última fase, tá? Que não valeria a pena, então teria que ter. Então aí seria uma disfunção, que seria a mulher que não consegue chegar ao orgasmo, tá? E aí o tratamento, como eu falei bem no início, né, seria multifatorial, né, e multiprofissional, né, e uma das terapias seria fortalecer essa musculatura do assoalho pélvico, né? A gente acredita que esses músculos mais fortes te ajudam, e tem alguns trabalhos mostrando que te ajudam a chegar a um orgasmo mais rápido, né? E além disso, você melhora também essa resposta, né? E o treino, a gente acaba tendo que ter muito treino, né? Para mulher que, principalmente as mulheres que têm dor, elas vêm para o consultório sempre com muita dificuldade em pensar que um dia vai conseguir chegar ao orgasmo. Então, a gente consegue transformar, né, um toque, que é um toque ruim, em algo prazeroso, né? Precisa de bastante trabalho, com bastante cuidado, mas conseguimos sim reverter, né? Que na verdade a sexualidade, né, deveria ser só experiências boas, né? Só que faz parte da saúde da mulher, né? Faz parte da saúde do ser humano, né? Então não deveria ter traumas, dores e todas essas disfunções, né, que atrapalham tantas mulheres, que é tão ruim. Deixa eu ver aqui. Mais algumas perguntinhas. Aí tem uma perguntinha aqui sobre dor na cicatriz da episiotomia para melhorar com a fisioterapia. Sim, a fisioterapia pélvica ajuda bastante em essa cicatriz, né? A episiotomia é aquele cortinho que às vezes se faz, né, na hora do parto, né? E às vezes essa cicatriz, né, fica dolorida e às vezes também ela pode ficar pouco elástica, né? Essa região ficar com uma sensação mais endurecida, né? Como se fosse uma fibrose. Então, a fisioterapia com massagem perineal, com laser e com exercício ajuda muito a melhorar essas dores, sim, tá? Eu tenho mais uma pergunta aqui que eu anotei, é sobre vulvodinha, né? Se a fisioterapia pode ajudar as mulheres que têm diagnóstico de vulvodinha. Sim, né? Eu até respondi nos
stories hoje, mas eu falei, eu vou falar um pouquinho na live, né? Muita gente nem sabe que existe, né? A vulvodinha é uma dor crônica, né, na região da vulva, e ela não tem muita causa específica. E não tem nenhum tipo de bactéria que causa, normalmente é uma causa idiopática, não se sabe por que essa mulher começou com essa dor crônica na região da vulva. Normalmente é mais externa essa dor. E é muito ruim, né? Como você vai ter uma relação sexual, como você vai fazer toques na região com dor, né? Então, a gente precisa, com a fisioterapia, melhorar essa dor para essa mulher voltar e restabelecer normalmente a vida sexual dela ativa, tá? E prazerosa, né? Que com vulvodinha é impossível. Tem mais uma perguntinha aqui, ó. A fisioterapia pélvica ajuda na insuficiência cervical? Então, vamos lá. É Adriana, isso? A fisioterapia pélvica é interessante fazer exercício, melhorar todo esse assoalho pélvico. Mas o tratamento da insuficiência cervical é um tratamento, né, cirúrgico ou utilizado com pessário, né? Então, os exercícios de assoalho pélvico podem ajudar, sim, a manter essa região, né, forte, isso que a gente gostaria. Mas ela não trata a insuficiência cervical, ok? Vamos lá. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que é uma paciente que falava assim, que está sem relação sexual há muitos anos e como voltar a pensar nessa região. Para as mulheres, às vezes é muito comum a gente deixar essa área, né, da saúde da mulher esquecida, né, por N fatores, né? E aí quando ela ouve, né, uma live ou alguém falando sobre sexualidade, ela fala assim, será que eu consigo voltar, né, a pensar nessa região? E consegue sim. Na verdade, é a gente voltar a estimular toda essa região. Então, os exercícios de assoalho pélvico são muito importantes para isso, né? Para voltar a melhorar toda essa região, vir mais sangue para essa região. E todos esses estímulos dessa região pélvica pode fazer sim, só de começar a fazer exercício, sem nenhum acessório, só o exercício já pode te ajudar sim, né, a você pensar um pouquinho nessa região da sua pélvica que vai te ajudar na sua sexualidade mesmo, tá? Tem muita gente que tem curiosidade sobre os acessórios, principalmente. Eu recebi bastante perguntas sobre isso. Falei, mas Emily, como que é isso, né? Antigamente, usar um vibrador, né? A gente achava que só quem usava um vibrador era alguém, né, que já tinha um caráter meio perverso, né? Algo que seja mais tipo, uma sacanagem, algum problema, né? Ou alguém tem algum problema muito específico. Na verdade, antigamente os vibradores seria só para melhorar a satisfação sexual, né? E hoje em dia não. Hoje em dia a gente sabe que os acessórios vieram para ajudar a mulher a se conhecer, né? E também, principalmente as mulheres que entram na menopausa, e também tem épocas da vida da mulher que a gente acaba tendo menos relação sexual, né? A atividade sexual diminui. E aí, a musculatura do assoalho pélvico, né? E toda a região da vagina, se você não trabalhar essa musculatura, ela vai meio que atrofiando mesmo, né? Ela vai diminuindo vai ficando um tecido endurecido, né? Vai ficando um tecido com menos elasticidade. E os vibradores, né, esses estimuladores, ajudam a gente a manter a distensão dessa musculatura, né? Lembrando que fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, a gente ajuda a prevenir incontinência urinária, prolapso de órgãos pélvicos,
né? Então, queda de bexiga, queda de útero, prolapsos retais. Então, toda essa região pélvica, ter saúde dessa região pélvica é muito importante para a mulher, né? Ninguém quer envelhecer fazendo xixi na calça, né? Então, os acessórios vieram para a mulher para ajudá-la, né? A manter essa região do assoalho pélvico, né? Principalmente depois da menopausa, com essa elasticidade, com essa... você conseguir distender mesmo, como se fosse fazer um alongamento do assoalho pélvico, tá? Então, é muito comum, às vezes, o fisioterapeuta pélvico te indicar, né, um acessório, que eu gosto de chamar os vibradores, que é um acessório mesmo para te ajudar a fazer exercício, tá? Então, você tá fazendo exercício com esse acessório para te ajudar a distender esse músculo. E também esse acessório pode vibrar, pode não vibrar, né? Tem os dilatadores, que são as mulheres que aí já atrofiou, já diminuiu o canal da vagina, e aí a gente vai tentar aumentar, alongar, que são de vários tamanhos. Então eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês, ó, porque tem muita gente que tem dúvida. Esse aqui, ó, é um dilatador, por exemplo. Ele é um dilatador bem pequenininho, ó, bem fininho. E tem mulheres que com esse dilatador tem desconforto. Então, como a musculatura, né, pode realmente gerar uma fibrose grande dessa musculatura, atrofiar de numa certa né, situação que realmente só com ele já gera um desconforto. Vou mostrar um outro também. Esse aqui já é um vibrador mesmo, ó, tá vendo? Ele é um tubo, tá? E ele já é um tamanho um pouquinho maior. E ele... não, acho que vocês não vão conseguir ver, ó, ele vibra mesmo, ó. E tá vendo? É um tubinho que a gente coloca, às vezes a gente coloca na vagina pra fazer exercício. Coloca pra você distender a região e sentir, ter a propriocepção pra fazer exercício, tá? E aí depois pode usar a vibração, né? Que é como se fosse uma massagem. E em toda a região, tanto do assoalho pélvico como na região da vulva, do clitóris, que é um outro tipo de estímulo bem interessante, tá? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho o que é isso, né? E quais são esses acessórios, como é utilizado, que não precisa ficar, né, com vergonha ou com tabu, né? Sobre né, esses acessórios, as dúvidas mesmo, né? Que é super importante. Eu falo para todos os pacientes, todas deveriam ter um acessório para fazer exercício, porque você tem uma propriocepção e eu acho que ajuda muito em manter, né? Em manter tanto a distensão dessa região, como para te ajudar a fazer exercício de assoalho pélvico. Claro que tem outras técnicas, né? Então, tem outras técnicas que a gente pode estar usando, como o biofeedback, né? Pra gente ver como que tá mesmo a sua musculatura. Tem eletroestimulação que a gente pode estar usando também. Mas aí depende, né, de cada queixa e principalmente de uma avaliação criteriosa, né? Pra ver qual técnica que pode ajudar cada paciente, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Eu sou novata nessas lives. Outra questão que tem muitas mulheres que ficam na dúvida é sobre a parte de uso dos lubrificantes, né? Então, dos lubrificantes artificiais, né? Então, é importante eu usar, né? Essa é uma dúvida que tem muitas mulheres, que tem umas mulheres que até têm um certo preconceito. Fala assim, eu vou usar água artificial como se eu usasse um lubrificante, eu seria menos mulher, porque eu tô lubrificando menos, né? E isso eu já falo, né, de primeira, que não tem nada a ver,
que ninguém é menos mulher e que todas as mulheres deveriam usar um lubrificante, às vezes, artificial. Por quê? Porque a gente nunca sabe se a gente vai conseguir lubrificar, se é a primeira fase do desejo, da excitação, vai conseguir fazer com que eu lubrifique tanto quanto eu deveria, né? Então eu sempre oriento a usar sim os lubrificantes para ajudar, né? Não só a ter menos atrito, né? Quando tiver um intercurso sexual mesmo, né? E fica muito mais confortável, tanto para a mulher como para o parceiro, tá? Então, é bem importante usar os lubrificantes artificiais, tá bom? Deixa eu ver aqui mais alguma perguntinha. Aqui, ó. Enrosquei aqui. Peraí. Então, na verdade, como a mulher deveria, como prevenção, estar sempre fazendo exercício, ativando essa musculatura do assoalho pélvico, tá? Então, assim, uma dica é não deixa para ter uma disfunção para começar a fazer, né? Então, ter a musculatura do assoalho pélvico forte pode estar sempre prevenindo, né? Não só incontinência urinária, as queixas de quedas, né? De prolapsos genitais, mas principalmente em manter a sua região, né? Do assoalho pélvico sempre pronta, né? Sempre com relaxamento, ok, com fortalecimento, que tudo isso ajuda no ato sexual mesmo, né? E aí, quanto mais você estimula essa região, mais você tem contato com o seu próprio corpo. E isso, nos dias de hoje, né, nessa correria do dia a dia, a gente vai esquecendo, né? Realmente esquecendo do nosso corpo, né? A gente sabe também que fazer atividade física, em geral, né, ajuda e melhora o apetite sexual e faz parte de saúde, né? Então, mais um ponto para a gente também fazer exercício, não só de assoalho pélvico, mas exercícios gerais de fortalecimento, principalmente para as mulheres, né? Que tem N modalidades, né? Musculação, pilates, né? Tem várias modalidades que podem ser feitas, mas não deixar, sabe, de não fazer. A atividade física ajuda muito né, tanto na parte da sexualidade como de saúde, né, como todo mundo sabe. E associar, isso eu falo sempre para minhas pacientes, associar na sua atividade física que você gosta de fazer, associar os exercícios de assoalho pélvico, né, tentar pensar neles, em ativá-los. Então, por isso que eu falo sempre que a mulher deveria começar a fazer exercício de assoalho pélvico já quando fica mocinha e para o resto da vida. Associar sempre com os exercícios que você gosta de fazer, físicos gerais. E aí sempre você vai estar mantendo essa musculatura pélvica, ok, né, forte e funcional, né? Então, na hora que você precisar relaxar, você consegue relaxar, você tem o controle dessa musculatura. Tá? Então, é muito importante nessa live, eu queria deixar essa parte da prevenção, né? Que se a mulher sempre fizer isso, nunca vai ter nenhum dos problemas, né? É mais difícil ter as disfunções, né? Que acabam tendo, né? Por falta de conhecimento mesmo. Conhecimento de toda essa região, tá? E aí, só complementando aqui, né, depois você tendo realmente fazendo o exercício de assoalho pélvico como prevenção, você não vai precisar, né, nas disfunções, você não vai ter nenhuma disfunção sexual nessa região, né, que, só resumindo aqui, são as disfunções de desejo sexual hipoativo, né, que são
a falta do orgasmo, né, das dores geniturinárias, né, então genitopélvicas principalmente, né, a dispareunia e vaginismo, né, e aí a gente vai estar prevenindo não ter nenhum desses problemas, tá bom? Eu espero que eu tenha respondido todas as dúvidas. E, tem uma última pergunta aqui que eu tinha esquecido de fazer, é que se a gestante pode ter relação sexual normal na gestação. Normalmente, eu vou responder normalmente, depois eu vou confirmar com o Dr. Barini, mas normalmente pode-se sim, não tem nenhum problema, é só mesmo as pacientes que já estão com uma restrição, né, de um repouso relativo ou absoluto, aí essas pacientes acredito que é uma contraindicação. Mas a maioria que não tem nenhuma contraindicação assim de repousos ou não teria problema nenhum, poderia ter toda a gestação, manter a relação sexual. Tudo bem? Então, eu acho que eu vou ir acabando a nossa live aqui, né? Eu agradeço muito todas as pessoas que participaram. Obrigada pelo Instituto Barini, a gente agradece muito, né? A participação de vocês. Espero ter ajudado um pouquinho, né? A desmistificar esse tema que é um tema que muitas pessoas ainda, né, tem muitas dúvidas, né, e sabendo que tem sim, né, tem tratamentos, tem algo que a gente pode fazer, né, que a gente não pode, que a mulher não deveria, né, em nenhum momento da sua vida ter dor nessa região, né, que a sexualidade faz parte de saúde, né, que todo mundo deveria ter uma vida sexual ativa e feliz, né, e que tem técnicas que a gente pode estar ajudando essas mulheres a melhorar tudo isso, né, em todas as fases da vida dela, né. Então, eu agradeço muito todos que participaram. Qualquer coisa, essa live vai ficar gravada. E mandem perguntas, então se vocês tiverem mais perguntas que eu não consegui responder, vocês mandam que a gente responde aqui, tá bom? Obrigada, muito obrigada, até mais.